está aqui em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você pode repetir comigo, por gentileza, a última parte do versículo, porque o Pai procura, até o final, vamos lá? Porque o Pai procura a tais que assim... Aleluia. Agora abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, o versículo é o 5. Gênesis 22, 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Os irmãos podem tomar assento? Então vamos lá, irmãos. Jesus conversa com a samaritana. Em algum momento da conversa, Jesus recita estas palavras: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. De repente, nesta palavra, entendemos que o interesse de Deus, a procura de Deus, a busca de Deus, não é por instituições, não é por profissionais, não é por denominações, não é por reuniões. A busca e o interesse de Deus não é por uma liturgia perfeita e adequada. O que Deus verdadeiramente procura são pessoas, são verdadeiros adoradores. E o texto não diz que Deus procura a verdadeira adoração, não. O texto diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Sabe por que esta sensível diferença entre a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores? Eu estive pensando nisto um dia desses, e eu pensei, quando nós pensamos em contratar alguém para fazer algo, um pedreiro, um pintor, algo na nossa casa, e a gente pede referências. A gente pergunta para um, pergunta para outro: você conhece alguém que pinte bem, que faça uma obra boa? Ah, eu conheço o seu João, ele veio aqui em casa, ele fez uma obra muito boa. Mas ele é profissional? Não, ele não é profissional, mas eu tive sorte, ele fez uma obra muito boa. Ah, então se ele não é profissional, não serve. Você conhece algum pintor que pinte bem, que saiba pintar, que seja um profissional? Ah, eu conheço o seu Joaquim, ele veio aqui em casa, ele pintou minha casa, os detalhes, ficou tudo muito lindo. Mas ele é profissional? Não, eu dei sorte, então também não serve. Você conhece alguém que adore a Deus com sinceridade, adore a Deus com integridade? Ah, eu conheço o irmão, mas ele é um adorador de verdade? Não, ele não é um adorador de verdade. É o culto que estava fervoroso, aí ele deu muita glória, muito aleluia, ele se alegrou, mas ele não é assim um crente daqueles que a gente pode dizer: ah, então para Deus não serve. Porque Deus não está preocupado com a nossa performance no culto. Deus não está preocupado se você deu mais glória ou menos glória, se você se demonstrou mais ou menos espiritual que o irmão A, B ou C. Deus está preocupado que você seja um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ainda que esteja calado durante o culto, mas se ele é verdadeiro adorador, aí por dentro está acontecendo alguma coisa. Deus procura verdadeiros adoradores. Aliás, estava meditando em coisas, não, em pessoas que Deus procura, e eu achei na Bíblia pelo menos 4 tipos de pessoas que Deus procura. E o primeiro tipo de pessoas que Deus procura, eu encontrei que é os perdidos. Deus procura os perdidos. Se lembra lá de Lucas capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas, quando a Bíblia mostra que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa e procurou a dracma? Se lembra quando ele diz que um pastor perdeu uma ovelha e deixou o rebanho seguro e saiu em busca das ovelhas?
E Jesus deixa bem claro que este pastor ou esta mulher é tipo do próprio Deus que também está procurando os perdidos. E é bom nós repararmos que em todas as parábolas existem pessoas que foram perdidas fora e existem coisas que foram perdidas dentro de casa. Isso quer dizer que tem muita gente fora que está perdida e Deus está à procura dessas pessoas. Mas também tem muita gente dentro de casa que está perdido. Mas Deus está também procurando estas pessoas. E por que Deus te procura? Porque Deus quer que você seja achado estando você dentro de casa ou fora de casa, porque Deus quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas se existe uma outra coisa que Deus procura, Salmo 101, versículo 6, são os fiéis. Deus não procura só os perdidos, Deus também procura os fiéis, porque aquele que é fiel, aleluia, Deus quer que esteja com ele. E o que anda em um caminho reto, disse Deus, esse me servirá. Deus procura os perdidos, Deus também procura os fiéis. Aí eu li lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que tem uma outra classe de pessoas que Deus procura. Era uma apostasia tremenda, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas de repente Deus falou assim, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim para salvar, para defender, para que eu não destruísse esta terra. Mas eu não achei. Ainda nos dias de hoje, Deus está procurando pessoas que estejam na brecha da oportunidade para ser usado por Ele poderosamente. Ainda nos dias de hoje, Deus está procurando pessoas que possam se predispor a dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando alguém que esteja na brecha, ou seja, alguém que aproveite a oportunidade e possa ser usado por Ele. Tá, tem uma quarta categoria de pessoas que Deus procura. João 4, 23. Adoradores de verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Mas permita-me falar uma coisa. Adorador ou adoração não é um ato. Ué, pastor, não é um ato que a gente glorifica, a gente exalta, levanta a mão, chora, fala em língua. Não, adoração não é um ato. Adoração é um processo. Como assim, pastor? Sim. Adoração é um processo que até chegar no ato, muita coisa já aconteceu. Até chegarmos no ato materializado da adoração, muitos processos já se desenvolveram em nossas vidas. Porque adorador não nasce do dia para a noite, não, irmão. Você não nasce profano e do dia para a noite você se torna santo. Não. Santificação é um processo, santificação é um caminho e adoração também é um processo. Você tem que ir aprendendo com Deus, você tem que ir permitindo que o Espírito de Deus vá trabalhando na sua vida, e a cada dia você vai consertando as arestas, a cada dia você vai negando a si mesmo, a cada dia você vai dizendo não para a carne, a cada dia você vai dizendo não para o mundo, a cada dia você vai se afastando do pecado e dos embaraços que também nos rodeiam, a cada dia você vai dizendo sim para Deus, a cada dia você vai se consagrando, a cada dia você vai se enchendo de Deus, se enchendo das coisas de Deus, a cada dia você vai crescendo, a cada dia você vai conhecendo mais o Senhor. A adoração é um processo. E eu li esse texto aqui em Gênesis capítulo 22, apenas o versículo 5, porque eu vejo neste texto exatamente o processo da adoração. No texto, Abraão chega para os seus servos e diz, olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o garoto, eu e meu filho vamos subir e vamos adorar. E depois que nós adorarmos, nós voltaremos. A gente lê essa passagem e a gente percebe claramente que houve um processo para que Abraão chegasse até ali, até aquele momento de adoração. E quando nós pensamos neste processo, nós entendemos então que também existe na nossa vida um processo da parte de Deus para que nós venhamos a nos tornar um verdadeiro adorador. Naquela conversa que Jesus teve com a mulher, ela falou assim, olha, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém.
Nesta conversa, o texto nos mostra que existem pelo menos 5 tipos de adoradores. O adorador geográfico é aquele que depende de um local específico para adorar. O adorador tradicional, olha, nossos pais, antigamente era assim. E eu acho que é assim que a gente deve adorar. Assim são os adoradores tradicionais. O geográfico, eu acho que só pode adorar na Assembleia, só pode adorar na Batista, só pode adorar na Presbiteriana, só pode adorar na igreja, em casa não pode adorar. Não, irmãos. Tem ainda outro tipo. Jesus falou assim para ela: vocês adoram o que vocês não sabem. É o adorador ignorante. Os irmãos não sei o que, você pode dar glória. Aí você dá glória, nem sabe por que você está dando glória, nem sabe o que o pregador falou. São os adoradores ignorantes. Amém, irmão? Você fala amém e nem sabe o que está acontecendo, qual assunto está sendo tratado. Você está no culto, mas está desligado. Você está aéreo. É um adorador ignorante. Fica de pé, você fica de pé. Levanta a mão, levanta a mão. Fale isso para o seu irmão, você fala. Não, você precisa ser um adorador racional. Jesus falou isso. Nós adoramos o que sabemos. Paulo falou isso, que o nosso culto precisa ser racional. Então existe o adorador geográfico, o adorador tradicional, existe o adorador ignorante, existe o adorador racional. Porém, mesmo Jesus tendo dito que os judeus são adoradores racionais, Jesus também recriminou a adoração dos judeus, porque ele disse assim: olha, eu vou falar o que você não perguntou. A hora vem, e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esse é o quarto tipo, os adoradores verdadeiros que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas vamos analisar o processo que Abraão passou para se tornar um adorador verdadeiro. Você conhece a história de Abraão? Desde que ele saiu lá de Ur dos Caldeus e andou até o deserto de Harã com sua família, com seu pai. Depois seu pai morreu, ele continua a caminhada, ele entende o propósito e a chamada de Deus, continua peregrinando e chega até Canaã e começa todo um processo de Deus na vida dele. E Deus lhe promete um filho e ele se vê sem condições. Você já conhece toda essa história, mas deixa eu chegar logo aqui no capítulo 22. Quando a gente chega no capítulo 22, o Abraão, o nosso pai na fé, ele já tem um filho chamado Ismael. Ele já peregrinou no Egito. Ele já tem um filho chamado Isaque, o filho da promessa, o filho que comprovara que Deus é fiel para cumprir tudo que ele promete. Não é mais aquele Abraão de 75, 80, 90 anos, não. Pelas minhas contas, Deus falou com ele com 100 anos, um ano depois dele nasceu, 101. Aqui no capítulo 22, Isaque deveria ter uns 12 ou 13 anos, 101 mais 13, 114. É um velho de 114 anos. E de repente Deus chega para este velho e diz assim: ô Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama. Irmãos, aleluia. Deus começa a nos dizer aqui que para ser adorador de verdade tem que ter disposição. Adorador de verdade tem que ser disposição. Dar glória a Deus é para os fracos. Pastor, o que é isso? Não, porque adorador mesmo sem estar dando glória a Deus verbalmente, já passou por todo um processo da parte de Deus. Ah, pastor, e agora não vou dar mais glória a Deus porque é para os fracos? Não, é porque eu e você somos fracos mesmo, porque a força do Senhor, é o poder de Deus quem nos fortalece a cada dia. E Abraão foi glorificado dando glória a Deus, foi fortalecido, dando glória a Deus, e ele era fraco. É por isso que a Bíblia diz que ele foi fortalecido dando glória a Deus. Então, se você se sente fraco, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a cada glória Deus te fortalece, a cada glória Deus te renova na presença dele. Mas preste atenção que ser adorador é mais do que isso. Primeiro processo: adorador de verdade está disposto a entregar. Irmão, o que você veio fazer hoje no culto? Eu vim receber a bênção de Deus. Mas o verdadeiro adorador veio entregar. A gente pode até receber, porque Deus é misericordioso, mas o verdadeiro adorador, ele entrega, ele dá, ele cede,
ele oferece o seu sacrifício. E vou falar mais, não é apenas entregar, mas Deus falou: me entrega o teu Isaque, o teu único filho, esse que você ama. O verdadeiro adorador entrega o melhor para Deus. Não é qualquer coisa. Então, quando você for glorificar, glorifica com vontade. Quando você for cantar, canta com vontade. Quando você for adorar, adore com vontade. Quando você for ofertar, oferte com vontade. Tudo que você fizer, como diz Êxodo, faça com todas as tuas forças, faça com toda a tua alma, com toda a tua vontade, porque o verdadeiro adorador oferece aquilo que ele tem de melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou terminando, porque o tempo urge. Mas ainda no versículo 2, do capítulo 22 de Gênesis, Deus disse assim: toma teu filho, o único, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Moriá não era uma montanha, era um conjugado de montanhas. E talvez Abraão perguntou: qual delas? E Deus falou: você vai, depois eu te digo qual das montanhas. O verdadeiro adorador, ele não tem de Deus os detalhes de todo o processo. Deus não diz detalhadamente tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, onde vai acontecer. Sabe por quê? Porque se Deus revela tudo, a gente pode desistir do propósito. Se a gente conhecer todo o processo, a gente pode antecipadamente desistir do propósito. Talvez se eu e você soubesse como seria a vida cristã, talvez nós não teríamos abraçado o ministério, abraçado a vida cristã. Porque a gente pensava uma coisa, depois a gente viu que era outra. Mas a gente também às vezes esquece que além do propósito existe uma recompensa maior e mais sublime depois do propósito atingido. Mas se a gente conhecesse os detalhes, irmãos, e Abraão era vítima de ter de Deus este procedimento. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Eu vou para onde? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. O processo eu não posso te falar todo, Abraão, mas você vai aceitar o propósito. E Abraão sai, irmão, sem saber para onde ia. 3 dias de viagem, dizem os especialistas, que foi mais ou menos 80 quilômetros que Abraão andou. E chegando lá, no pé do monte, quando Abraão avista, Abraão diz assim para os servos: agora vocês fiquem aqui. Vocês vieram comigo até aqui. Daqui para lá só vai eu e o garoto. E nós vamos adorar e depois desceremos. Os servos foram muito úteis. Acompanharam durante toda a caminhada. Mas chegou um momento que Abraão falou: daqui para cá vocês não podem me acompanhar. Eu entendo que o verdadeiro adorador entende que nem todo mundo vai chegar com você até o final da caminhada. Nem todo mundo vai chegar com você até o cumprimento do propósito. Tem gente que Deus vai tirar na tua vida, a tua vida no início da caminhada, no meio da caminhada e quase chegando no final da caminhada. Agora tem outras pessoas que Deus vai colocar na tua caminhada, ao longo da tua caminhada, para te ajudar, para te esforçar. Mas você precisa ter a percepção de Deus, de quem Deus coloca, você abraça, e quem Deus tira, você deixa ir. Porque se o propósito é contigo, se o mistério é contigo, então fique firme na presença do Senhor. Ô Moisés, sobe aqui que eu vou te revelar algumas coisas. Tô indo, Senhor, tô indo eu, Josué e os anciãos. Tá bom, Josué, já subiu? Subi bastante já, Senhor. Agora deixa os anciãos aí. Sobe só você e Josué. Porque os anciãos podem ir até um certo limite. Depois é só Moisés e Josué. Agora Moisés está subindo, está subindo, está subindo. Agora Moisés, dá uma parada. Deixa Josué aí. Agora é só você que vai entrar na nuvem. Porque o mistério é contigo, não é com Josué. O mistério é contigo, não é com os anciãos. Tem mistérios da parte de Deus na vida do adorador que é só com ele, irmãos.
Eu vou terminar, pastor Francisco. Mas Jesus, no momento mais difícil da vida dele, pegou os 12, falou assim: vem comigo, vamos orar que o negócio está preto, o negócio está feio. 12 não, 11, né? Porque um já tinha metido o pé. Agora vocês 11, só vocês 3 aqui. Vem comigo aqui. E nós outros? 11 menos 3 dá quanto? Eu fugi dessa aula. 8. Vocês 8 fiquem aí. E vocês 3 vêm comigo. Os irmãos entenderam? Tinha uma multidão de 8.000. Jesus escolhe 70. Tinha uma multidão de 70. Jesus escolhe 12. Tinha uma multidão de 12. Um mete o pé. Tinha outra multidão de 11. 8 ficam e apenas 3 ficam com Jesus. E mesmo estes 3, Jesus diz assim: agora vocês 3 ficam aqui, que eu vou mais além orar. O mistério é só comigo, é eu que vou sofrer, sou eu que vou chorar, sou eu que vou padecer. Irmãos, tem mistério na vida do adorador que é só com ele. E agora eu termino. Vou terminar. Cutelo, fogo e lenha. O cutelo lembra a palavra. O fogo lembra o espírito. A lenha lembra o madeiro. Que imagem bonita, né, irmãos? Quem levava o madeiro? Quem levava a lenha? Isaque, o filho. Quem levava o fogo e o cutelo? Abraão, o pai. É assim que acontece até hoje. Jesus levou o lenho. E Deus está com o cutelo, que é a palavra. E Deus está com o fogo, que é o Espírito Santo para as nossas vidas. Abraão vai subindo com o garoto. No meio da subida, Isaque faz a pergunta do ano: pai, eis-me aqui, meu filho. Eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui a lenha, até o cutelo eu estou vendo na tua mão. Mas onde está o cordeiro? Eu termino essa palavra dizendo que o verdadeiro adorador sabe que não existe adoração de verdade sem a presença do cordeiro. Cadê o cordeiro, pai? Meu filho, Deus vai prover o cordeiro. Fica tranquilo, vamos continuar subindo. Tá, o restante da história você já sabe, que Abraão amarra Isaque, coloca ele em cima da lei. Quando ele vai pegar no cutelo, a voz do anjo do Senhor brada desde os céus e diz: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E a Bíblia diz que Abraão levanta os olhos. Quem é que ele viu, irmãos? Ele viu o cordeiro, aleluia. Está completado o plano de Deus, aleluia. O cordeiro estava presente. Se o cordeiro estava presente, Isaque não precisava morrer. Se o cordeiro estava presente, Abraão poderia adorar de verdade. Irmãos, todas as vezes que eu vejo na Bíblia a presença do cordeiro, é sempre associado à adoração. Sempre associado à adoração. Eu termino me lembrando de Apocalipse capítulo 5, que João estava lá no céu chorando, tendo aquela visão gloriosa, e de repente alguém dizia assim: olha, quem é digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos? E João chorava, e de repente o ancião tocou no ombro de João e disse: não chora, não chora, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Aleluia, que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz no versículo 6 que João olha, vê o trono, vê os animais, vê os seres viventes. E talvez João estava procurando o leão, que o ancião acabou de falar, né? O ancião falou, o leão. Quando João olha procurando o leão, sabe quem ele vê? O cordeiro. A Bíblia diz que ele viu o cordeiro. Ele não viu o leão, sabe por quê? Porque Jesus, antes de ser o leão, ele foi o cordeiro. No céu ele é o leão, o vencedor, o rei, mas aqui na terra ele foi o cordeiro. Quando João olha, João não vê o leão, João vê o cordeiro. E sabe o que acontece depois disso? Todas as celebridades lá no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, 24 anciãos, todos se prostram diante do cordeiro e começam a declarar dizendo: ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno de receber honra, força, glória e adoração. O cordeiro é digno. Abraão viu o cordeiro
Isaac viu o cordeiro, João viu o cordeiro, e João Batista nem se fala, estava lá fazendo, estava lá batizando as pessoas. De repente passa alguém ao largo, ele para tudo e diz: eis ali o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro de Deus, que garante a verdadeira adoração e pode salvar a tua alma, porque como cordeiro, ele morreu por você. Como cordeiro, ele morreu por nós. Como cordeiro, ele morreu no nosso lugar. Como cordeiro, ele garante a nossa adoração. Ou seja, que nós o adoremos. Porque Deus é glorificado através dele. Mas também como cordeiro, ele quer te salvar, te curar, te libertar, te abençoar, te levar para os céus, transformar a sua vida e perdoar os teus pecados. Eu quero saber onde se encontra uma pessoa que quer aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Uma pessoa que entendeu que a presença do Cordeiro de Deus, ela é notória e essencial para a sua vida, e hoje quer tomar esta decisão de aceitar a Jesus, para também fazer parte deste grupo de verdadeiros adoradores. Onde se encontra uma pessoa? Você que está nos visitando nesta noite, você que tem assistido, participado deste culto e sentiu que Deus tocou no seu coração, para que você tome agora essa decisão. Aproveita a oportunidade, porque Deus continua procurando. Deus procura os perdidos, Deus procura os fiéis, Deus procura quem está na brecha, Deus procura o verdadeiro adorador. Deus está te procurando nesta noite e Ele quer te achar. Você precisa se apresentar para Ele dizendo: Deus, eu me arrependo dos meus pecados e aceito a Jesus como meu Salvador. Onde se encontra uma pessoa que queira tomar esta decisão? Levante uma das suas mãos em sinal de aceitação e a igreja vai estar orando por você. Tem alguém nesta noite? Glória a Jesus. Tem alguém? Se não tem, a nossa oração, o nosso pedido é que você tenha uma nova oportunidade. Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um de nós. E entendamos que a adoração é um processo. E este processo visa um propósito. E este propósito é a adoração sincera ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.